Eu disse, digníssimo, estamos aqui a tratar de um processo que ficou resolvido pela lei da amnistia. E o juiz olhou para mim, mas lei da amnistia, sim. E então teve que esfolhar naquele momento o processo e perguntou à procuradora se tinha lei da amnistia. E a procuradora não tinha lei da amnistia. O jurista e jornalista Teixeira Cândido afirmou que o processo da escolha de um defensor oficioso é um mero ritual e que, vezes sem contas, os tribunais têm violado os direitos dos detidos e arguídos na escolha destas figuras. O que se faz num contexto da nomeação de defensor oficioso não é justiça. É um mero ritual. É como rezar Pai Nosso, com devido respeito. Qualquer um de nós que participa na missa, sou católico, chego lá e tenho de rezar o Pai Nosso. É assim que acontece. Os juízes, às vezes, têm 9, 10, 15 processos e muitos deles têm acesso ao processo. Começam a estudar, às vezes, o processo também naquele momento em que está à espera, questões prévias de que as partes digam alguma coisa. Se vocês virem bem, o juiz, às vezes, está a esfolhar o processo naquele instante. Não estudou o suficiente, não depurou problemas que se levantam. A procuradora também não o fez, porque tem 100 e tal processos para atender e às vezes é um ritual, é cumprir uma espécie de um ritual. É neste contexto que se designa às vezes defensor oficioso para determinar o destino de um cidadão. É esse o contexto que estamos a falar de Luanda, onde há advogados disponíveis algumas vezes, onde encontramos nos tribunais estagiários disponíveis para acompanhar este processo. Nas outras províncias não há isso. Podemos dizer que as pessoas que assim são acompanhadas por defensor oficioso são de facto defendidos. Que autoridade tem um juiz, não diria autoridade moral, mas que consciência tem um juiz para condenar um cidadão que não consegue se defender? Teixeira Cândido partilhou ainda uma de suas experiências enquanto defensor oficioso na época do seu estágio profissional. Quem frequenta os tribunais encontra às vezes um conjunto de jovens juristas que estão a se iniciar na carreira e tendencialmente são esses que fazem a vez. E eu tive uma dessas experiências. No exercício do meu estágio profissional, fui ao Tribunal Provincial porque ia acompanhar alguns julgamentos oficiosos. E, salvo raras exceções, mas grande parte de nós tem acesso ao processo ou no dia do julgamento, ou eventualmente 24 horas ou uma semana antes. Uma dessas experiências, fui defender, fui acompanhar um desses julgamentos, tive acesso ao processo, confesso, só no momento, enquanto esperava que estava a decorrer um julgamento, e então fui esfolhando o processo. Iniciado o julgamento, esperei que o juiz desse a oportunidade de cada uma das partes, eu enquanto oficioso e a procuradora, portanto, para as questões prévias. A procuradora nada disse, o juiz nada disse e chegou a minha instância, a minha vez. Eu disse, digníssimo, estamos aqui a tratar de um processo que ficou resolvido pela lei da amnistia. E o juiz olhou para mim, mas lei da amnistia, sim. E então teve que esfolhar naquele momento o processo e perguntou à procuradora se tinha lei da amnistia. E a procuradora não tinha lei da amnistia. Eu tinha no telemóvel a lei da amnistia, entreguei ao juiz, o juiz compulsou, de facto aquela situação estava resolvida, o crime estava extinto pela lei da amnistia. O que é que eu quero dizer? Foi um exemplo de que se eu não estou atento, aquele cidadão provavelmente iria cumprir 3, 4 anos quando a situação dele estava resolvida. E quantas vezes não temos esta atenção de olhar detalhes? E não estamos a falar do destino de um cidadão. Estamos a dizer que é um mero julgamento, uma mera formalidade. Não é ver pauta, não é dizer se esse cidadão vai ficar preso por 10, 4, 5 anos ou deve ir para casa. As intervenções do também secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos foram feitas recentemente no ato de apresentação do livro O Defensor Oficioso na Mediateca de Luanda.